Graça e paz, amém? Vamos se colocar de pé, queridos e queridas. Já cumprimentou essa pessoa do teu lado? Diga para ela boa noite, seja bem-vindo. Diga que frio gostoso. Isso, aleluia. A gente pode se aquecer, ficar pertinho, né? Tá frio, mas tá bom. Quando tiver quente vai estar bom também. Vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo. No livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo 42. Abra comigo. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Oh glória, só um aleluia, mas já está bom. O teu e o meu já dá maioria no céu. Diz a palavra do Senhor, livro de Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei, Senhor, que tudo tu podes, e nesta noite, Pai, não há nada, não há ninguém, não há uma criatura, não há demônio, não há principado, não há potestade, não há nada que possa impedir o teu agir. Então nesta noite, Pai, eu te glorifico, a tua igreja te glorifica. Abre tua boca, meu irmão, abre tua boca, minha irmã, levanta tuas mãos, começa a adorar o Senhor, começa a liberar Deus. Eu sei que tu
Diga para essa pessoa que está do teu lado: é por fé, não é por vista. Não é por aquilo que tu está vendo, queridos, mas é aquilo que Deus mostrou que vai acontecer. Aleluia! Oh, nós te adoramos, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada,
está aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Ele vai falar conosco e vai trabalhar em nosso meio. Que todo aquele que me buscar de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Vamos lembrar de seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá.
Glórias a Deus. Nós temos um recadinho. O que nós vamos ter domingo mesmo? Dia do amigo. Amém? Já separaram um amigo para trazer? Eu também já convidei. Vamos ver se ela vem, né? Você também pode convidar o seu amigo para participar desse culto, ouvir a palavra, né, e ter um encontro com Deus. Amém? Eu quero ler a palavra para nós recolher nossas ofertas, nossos dízimos, que fica no livro de Deuteronômio 12. Deuteronômio 12. Nós vamos ler apenas um verso de número 11. Deuteronômio 12. E o verso 11 nos diz assim: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E a esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Os votos são feitos ao Senhor. Por isso, quando nós fizemos um voto aqui na igreja, nós não temos fazendo para o pastor ou para o irmão, nós estamos fazendo ao Senhor. Aqui diz: todos os vossos votos feitos ao Senhor. E possamos trazer a nossa oferta e o dízimo no lugar aonde Deus nos colocou, onde Deus escolheu, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trazer os teus votos, as tuas orações, é aqui neste lugar. Estamos aqui orando todas as quarta-feiras por você, por cada um, pela igreja toda. Amém? Para que você seja ricamente abençoado. Tu está lá no teu trabalho, trabalhando, e nós estamos aqui orando para ti. E neste lugar é que o Senhor recebe as tuas orações, as tuas ofertas, teus dízimos e os votos feitos ao Senhor. Amém? Pegue na tua mão tua oferta, teu dízimo, para nós trazer até o gasofilácio para ser abençoado. Te coloca de pé, você que vai ofertar, e você que não vai ofertar também, te coloca de pé. E vamos estar orando todos juntos. Amém? Pai, nós te damos graça. Te louvamos e adoramos o teu nome, Senhor. Estamos aqui na tua presença, nesse culto maravilhoso, onde está podendo sentir, Senhor, a tua presença, o teu amor, a tua compreensão, Senhor, sobre nós. Cantamos agora, Senhor, que tu conhece nós, até quando nós só choramos na tua presença, Senhor. Eu sei que agora, nesse momento, tu olha para cada coração, por cada vida, Pai, que aqui chegou, que vai trazer a sua oferta, até aqueles que não têm, Senhor. Eu sei que tu vai abençoar ricamente as suas vidas. Tuas mãos, Senhor, vão ser abençoadas, e toda a oferta, meu Pai, que for recolhida nesse lugar, ela seja consagrada para manter a tua obra. Assim nós oramos, Pai. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer a tua oferta, Del Gasofilácio. Você pode trazer a sua oferta, você pode fazer um Pix também. Coloca o Pix ali, por favor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Vou tirar aqui o pegar o retorno. Santo de Israel. Todo mundo me ouvindo bem, amém? Amém. Glória a Deus. E eu disse em casa hoje, quando eu vim chegando, eu digo assim, hoje vai estar na igreja só aqueles que são mais que vencedores. Então é que essa pessoa diga, você é mais que vencedor. E você veio com esse frio, você enfrentou tempestade, você enfrentou neve, você, opa, não foi tanto assim, né? Mas você está aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Então você é mais que vencedor que isso. Porque eu tenho certeza que Deus hoje tem algo lindo preparado para mim e para você. Porque nós estamos na casa do Pai. E esse é um momento muito precioso, momento da palavra, momento que Deus vai falar no meio de nós. Então eu digo para essa pessoa, te concentre, irmão. Porque é Deus quem vai falar. Você crê nisso? E eu creio, queridos, que até o final desse culto, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Porque eu sempre venho na expectativa que o Senhor vai fazer no meio de nós nessa noite, Pai. O Senhor vai curar, vai libertar, vai falar conosco, vai entregar uma profecia. O que o Senhor vai fazer, Pai? Porque Ele está vivo e Ele está no meio de nós, todo o tempo. Então, creia nisso de todo o teu coração, porque você não saiu da tua casa nesse friozão para estar aqui nessa noite em vão. Com certeza Deus tem algo preparado para mim e para você nessa noite. Amém, igreja? Eu senti a doce presença do Espírito Santo já nesses louvores, quando nós estávamos adorando. E sabe que o louvor é um momento tão lindo de adorar, de esquecer tudo que está lá fora, esquecer o dia a dia, porque Eclesiastes capítulo 5 diz que nós devemos guardar o pé a entrar na casa do Senhor. E nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa do Pai. Então diga para essa pessoa, Deus está aqui. Glória a Deus por isso. Eu queria entender por que o povo gosta de sentar lá atrás. Não entendo que não senta pertinho da gente aqui na frente. Queria entender isso. Parece que querem sair correndo. Calma que não acabou o culto ainda agora, está começando. Oh, aleluia! Glória a Deus, filhinho. Glória a Deus por isso. Sabe, eu gosto de aconchego, eu gosto de, sabe? Vocês parecem que estão fugindo, mas Deus é bom, amém? Então, amados, semana passada, Deus falou muito ao meu coração através de uma palavra linda, que está lá no livro de Atos, que pode começar a abrir a Bíblia, Atos, capítulo 9. Inclusive, eu trouxe essa palavra para as minhas danas de oração, mas Deus falou muito comigo, eu meditei ainda mais nessa palavra. É uma palavra tão linda, tão forte, tão poderosa. Atos, capítulo 9, verso 36. Glória a Deus. Atos capítulo 9, verso de número 36, diz assim a santa palavra. E havia em Jope uma discípula, diga comigo, discípula. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo-se diz Dorcas. E esta estava cheia, diga comigo, cheia. Não era pouco não, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Olha o que aconteceu, ela morreu. Então, tendo-a levado a depositar no quarto alto. E como Lida, a cidade de Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas
conhecida na cidade de Lida. Uma mulher que, com certeza, era uma mulher escolhida do Senhor. Assim como tem mulheres e homens escolhidos da parte do Senhor aqui nessa noite. E eu acho interessante porque o texto começa dizendo assim: havia, diga comigo, uma discípula. Olha que interessante, eu nunca tinha lido na Bíblia uma mulher discípula. É a primeira e única que está escrita. Pode ver a Bíblia toda, tu não vai encontrar a Bíblia falando em uma mulher discípula. Tu vai encontrar profetisa, tu vai encontrar, queridos, é muito forte, juíza, mas tu não encontra uma mulher dizendo ser discípula. Mas se está escrito, é porque essa sim era uma discípula verdadeira, não era uma qualquer, era uma discípula do Senhor. E eu creio que nessa noite tem discípula e tem discípulos aqui no meio de nós. Glória a Deus por isso. E eu acho interessante porque o texto, além de falar que ela era uma discípula, vai mencionar dizendo que ela era cheia. Por isso eu mandei você repetir essa palavra. Diga cheia. Não era pouco não era de qualquer jeito. A mulher era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Tiago capítulo 2, verso 17 diz que assim a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Tu crês que há um só Deus? Quem crê que há um só Deus? Faz muito bem. Mas os demônios também creem em Deus e estremecem na presença dele. Você está entendendo? Ou seja, crer apenas não basta. Diga, tem que ter as boas obras. Até o demônio crê. Até o demônio crê que Deus existe. Como diz o pastor, pergunta para o bêbado lá na rua e ele vai dizer: oh, tu acredita em Deus? E ele vai glorificar o nome do Senhor. Então, crer não é o suficiente. Tem que ter as obras. E aquela mulher, ela não só tinha boas obras, como ela era cheia de boas obras. E isso é muito tremendo. Porque o testemunho dessa mulher parou uma cidade inteira. E ela vai vir e diz amém. Uma cidade inteira. Então você vai ver, queridos, que lá, quando ela estava ali trabalhando para o Senhor, fazendo as obras, e eu acho muito forte isso, interessante, porque além dela crer, ela era uma pessoa que se voltava ao Senhor, em fazer a vontade de Deus. Mas eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que naqueles dias, essa mulher, que com certeza era cheia do Espírito Santo, com certeza era uma mulher devota, essa mulher, ela adoeceu e morreu. Meu Deus, uma mulher que servia tanto a Deus assim, como pode ficar doente e morrer? Eclesiastes capítulo 9, verso 2 vai dizer que tudo, diga comigo, tudo sucede a todos, independente de quem seja. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, mas também posso ficar doente. Porque a Bíblia vai dizer, inclusive, que houve um grande profeta chamado Eliseu. E a Bíblia vai falar que ele morreu de uma doença, queridos. A Bíblia vai falar que Timóteo, que era um servo fiel do apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que ele ficava enfermo constantemente de dores no estômago. Como pode? Pessoas que eram cheias do Espírito Santo, pessoas que faziam a obra do Senhor, como pode viverem assim, doentes? Então, nessa noite você vai entender, queridos, que a gente nunca pode julgar ninguém por aquilo que está passando, amém? Porque aquela pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, que está passando por um momento de dor, passando por um momento de dificuldade. E aquela mulher, você vai entender que ela adoeceu ao ponto de morrer. Mas eu também quero te dar uma boa notícia. Quem gosta de boa notícia? Assim como tudo sucede a todos, tu também tem que aprender a tomar posse da palavra. Aleluia! Porque se tu olhar na Bíblia, Salmos 34, verso 7 vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem toma posse da palavra? Assim como
que nem todos, quando vêm a falecer, falecem de uma doença, algo que Deus permitiu, mas alguns, presta atenção, existem demônios, porque se a Bíblia é verdadeira e ela é verdadeira, em nome de Jesus, porque eu creio que ela é a verdade na terra, se ela está dizendo nesse Salmos 34, verso 19, que Ele protege todos os seus ossos e nenhum será quebrado, eu tomo posse dessa palavra. Tanto é que a primeira vez que Deus falou comigo em sonho, que eu ouvi a voz de Deus em sonho, quando Ele me mandou levantar e orar, Ele me mandou ler o Salmo 121 e 124. Lá no Salmo 121 Ele diz assim: e guardarei a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. E eu tomei posse daquela palavra. Tanto que eu disse para o pastor: nós podemos viajar 500 vezes de avião para lá e para cá, nada vai acontecer. Se eu estiver no avião, o avião nunca vai cair. Que guardarei a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Eu tomo posse da palavra. Você toma posse da palavra? Eu tomo posse da palavra. Porque a palavra ela é fiel, a palavra é verdadeira, queridos. Tem um pastor que eu conheço, que ele deu um testemunho uma vez, e ele sofreu um acidente de moto, aqui no de Novo Hamburgo ele é. E ele sofreu um acidente de moto, queridos, e ele machucou a perna, os ossos da perna, e foi feio o acidente. E aí ele ia fazer um raio-x lá da perna, né, para ver qual osso tinha quebrado, que o médico disse: vamos ver que osso que pincou, que osso quebrou. E imediatamente ele falou para o doutor, para o médico, e disse: nenhum dos meus ossos está quebrado, doutor. Como assim? Dá para ver? Está tudo desse, nenhum dos ossos, porque o meu Deus diz na sua palavra que nenhum osso meu será quebrado. E ele fez o raio-x, e a perna dele não tinha um ossinho quebrado. Por quê? Porque a gente tem que aprender a tomar posse da palavra do Senhor. Às vezes eu fico apavorada. Essa semana eu estava escutando uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, mas às vezes elas não tomam posse do que diz a Bíblia. Porque a Bíblia fala que tudo que sai da tua boca, se te suceder. E ela diz assim: eu estou muito gripada, mas isso é muito normal, porque muda a temperatura, muda a tempo, todo mundo fica gripado. Aí eu disse: todo mundo pode dizer, mas eu não. Que sai da tua boca tem poder. A gente tem que prestar atenção na palavra, queridos, porque existem muitas coisas que Deus permite acontecer na nossa vida, porque nós, diga eu é que dou legalidade. Você está entendendo? Mas essa história da Bíblia, essa mulher em específico, essa Tabita, essa Dorcas, ela não havia com certeza dado legalidade nenhuma, porque existem coisas que Deus permitem acontecer para a glória dele se manifestar. Para glória por isso. Aí você vai ver que essa mulher, queridos, estava ali morta, acabou, era o fim, sim ou não? Sim. Porque para todos nós, naturalmente, quando morre alguém, é o fim, sim ou não? Sim. É o fim. Mas para quem tem o Espírito do Senhor, ainda que morra, viverá, diz a palavra. Porque nós somos diferentes, queridos. Enquanto nós
queridos, quem carrega a presença tem que ter discernimento. Amém? Amém. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi começar a conversar com ele. Porque ele conhecia o pastor. O pastor já tinha ido algumas vezes lá orar por eles. E naquele dia, queridos, foi uma batalha bem grande. Mas o pastor foi conversando, acalmando, conversando, até que ele largou a faca. E até que ele voltou a si, queridos. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, amém? A nossa luta não é contra as pessoas, mas é aquilo que está dominando elas. Você está entendendo? Eu quero repreender agora todo espírito de sono nesse lugar. Quero repreender agora todo o cansaço. Que o Senhor venha abrir teus ouvidos espirituais, a tua mente e o teu coração agora para a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. E aí eu vi os discípulos mandaram chamar Pedro. Porque todos aqueles que conhecem onde tem um homem, onde tem uma mulher de Deus, eles vão mandar chamar. E por quê, queridos? Porque eles sabem que vem solução. Eles sabem que algo vai acontecer. E aí eles chamam Pedro. E eu acho tão interessante, amados, que Pedro imediatamente larga tudo que está fazendo e vai para lá. Então houve dois discípulos que mandaram chamar ele. Sabe, queridos, eu aprendo muito aqui que quanto vale o poder de uma unidade. O quanto vale, porque foram dois discípulos que foram chamar Pedro, outro discípulo. O valor da unidade é muito grande para o milagre acontecer. Quem lembra daquela passagem dos 4 amigos, em que o amigo era paralítico, e a Bíblia vai dizer que eles levantaram o homem do telhado de uma casa e puseram ele para o homem ser curado, queridos. Agora eu te pergunto, a fé deles era grande, sim ou não? Mas mais do que fé, eles eram unidos. Eles tinham amor. E aonde há amor, onde há união, ali Deus ordena a sua bênção. Aquilo aconteceu pela fé que eles tinham. Mas Deus viu neles também algo muito precioso, que Ele ama ver em seus filhos o poder da unidade. E aí você vai ver, queridos, que no meio de tudo isso, mandam chamar Pedro. Pedro, a Bíblia vai dizer que levantando-se Pedro foi com eles. Para o milagre acontecer, tu também tem que te levantar e sair da tua zona de conforto, amém? Para o milagre acontecer, tu vai ter que te levantar. E como muitas vezes? É buscando a presença do Espírito Santo. É buscando a presença de Deus, queridos. Porque com certeza Pedro havia recebido algo da parte do Senhor Jesus. E isso não é para todos. Vamos deixar claro aqui, amém? Não é para todos. Mas eu vou te garantir que aquele que se coloca para o Senhor, aquele que paga o preço, esse vai ser usado pelo Senhor. E aí Pedro, ele está lá, levantando-se foi com eles. E eu creio em nome de Jesus que você é uma pessoa que também vai se levantar, amém? Deus conta contigo. E aquelas viúvas, quando Pedro chega ali e vê toda aquela situação, a Bíblia vai dizer que todas as viúvas que ali estavam rodearam a Pedro e mostraram para eles. A mulher estava morta, as viúvas vieram tudo para cima do homem e começaram a mostrar as roupas que ela fazia, as túnicas que ela fazia. E a Bíblia vai dizer que elas choraram muito ali com ele. E elas estão mostrando. E sabe o que isso significa, queridos? Que muitas vezes uma pessoa como aquela mulher, quando ela tinha boas obras, ela havia deixado um bom testemunho. As pessoas vão lembrar daquilo que você fez. As pessoas vão falar, vão mostrar aquilo que você fez. Isso é muito forte, amados. Isso não é para qualquer um. Porque vamos falar a verdade, né? A mulher morre e tem um monte de gente chorando por ela. E não estou falando de parente, de mãe, de tio. Estou falando de mulheres que conheciam o testemunho daquela mulher. Então isso aqui é muito tremendo. Porque tem pessoa quando morre que em vez de chorar, dá risada e de vá com Deus, né? Ela não é assim. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela era diferente. E Pedro, quando estava ali, ele viu mais uma vez essa mulher. Diga assim, ela tem um bom testemunho. Então nós vamos aqui, pessoas que tiveram fé. Quem teve fé? Os dois discípulos. Por quê? Porque eles
mandaram chamar Pedro. Toda vez que tu usar a tua fé, o milagre já está a caminho. Toda vez que tu tem um bom testemunho, tu já tem crédito no céu. Eu sempre digo para o Senhor, lembra-te, Senhor. Né? Quem lembra daquele, eu acho muito forte a oração de Ezequias, o rei Ezequias. Porque ele está para morrer, aí ele vira o rosto para a parede. Porque o profeta vai lá e diz assim, hoje mesmo, acabou para ti. Né? O Senhor vai dizer, né? Tudo acabou. E a Bíblia vai dizer, se for presença do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele vira o rosto para a parede e começa a chorar muitíssimo. E eu acho uma frase tão linda que ele declara isso, eu acho lindo, e quando eu faço a minha oração, eu falo isso para Deus. Ele diz assim, lembra-te, Senhor, que eu andei com interesse de coração na tua presença. Às vezes tu pode ser falho, às vezes tu pode pisar na bola, mas se tem uma coisa que Deus ama, é a sinceridade de coração. Se tem coisa que Deus abomina e detesta, é o hipócrita. É aquele que fala da boca para fora. Porque muitas vezes nos erros, muitas vezes nas pisadas de bola que a gente tem, quando a gente reconhece as nossas falhas, quando nós reconhecemos, queridos, que somos pequeninos, que somos pó, quando nós reconhecemos e nós falamos com Deus com sinceridade de coração, pode ter certeza que Deus ouve aquela oração. Como ele viu, porque a Bíblia vai dizer, eu, Senhor, eu vi as tuas lágrimas e eu vi a tua oração. Ele ouve, ele vê. Eu falei para as mulheres ontem que é tão incrível, porque às vezes tu acha que tu está falando coisas aleatórias e que Deus não está te vendo. Quem já teve essa impressão? Deus não está vendo o que eu estou fazendo, né? Estou aqui de boa, estou fazendo, estou pensando, e Deus não está vendo nada. Mas Ele está vendo em todo momento, em todo instante. Inclusive eu achei tão interessante essa semana, mas uma coisa que eu disse para o pastor, não pode ter alguma coisa, eu mandei até o Miguel anotar no caderno. Meu filho, tu não deve ter diário, mas se tu tem, tu vai anotar isso que aconteceu hoje. Porque ele me levou uns probleminhas de matemática, né? Cadê o Miguel lá agora? Ele me levou uns probleminhas de matemática de porcentagem. E eu contando para as mulheres, né? Porque eu sou boa, se é uma coisa que eu sou boa, é resolver porcentagem, né? Pode me chamar assim nos velhos. E aí eu ensinando ele ali, né? E aí tinha um cálculo que dizia assim, tal homem comprou uma casa custava 50 mil, pediu emprestado 10 mil para um, 10 mil para o outro, para um pagou 5%, para outro 4% de juros. E aí diz assim no final, e a casa valorizou 3% ao ano. Tudo isso no ano. Daí a pergunta final é, esse homem lucrou ou ficou em prejuízo com a compra da casa? Daí tinha que calcular. Daí fui lá e eu calculei. Enfim, quando chegou na resposta final, nós vamos descobrir que ele pediu 20 mil emprestado. Ele pagou o mês inteiro ali, pagou os juros para os amigos. E no final ele vendeu a casa e ainda sobrou 600 reais no bolso dele. E eu falei para o Miguel, olha só, Miguel, que interessante, né? Assim é fácil. Tu sai comprando, pede emprestado e ainda tu lucra no final, coisa boa. Daí eu usei uma frase e falei assim para o Miguel, eu estou sentindo ele aqui, gente. Eu disse assim, meu filho, escreve aí, o ramo imobiliário é um ramo que dá muito dinheiro aqui no Brasil. Quando eu falo aquilo, gente, o Espírito Santo veio assim, me tocou, mas me tocou, assim, senti a presença dele, senti ele assim. E eu comecei a profetizar, peguei na mão, botei na mão sobre o Miguel e disse, eu profetizo em nome de Jesus, que tu vai vender muitas casas, que tu vai ter muitas casas, que esse ramo imobiliário vai te dar muito dinheiro. E comecei a profetizar. Sabe por quê, queridos? Porque tem poder naquilo que sai da tua boca. Imagina quando tu sente a presença do Espírito Santo, quando vê que ele chega no ambiente, quando tu vê que tu tá com ele. Você está entendendo? Então você tem que entender, amados, que muitas coisas acontecem por permissão, diga permissão de Deus. Deus havia permitido que aquela mulher entrasse em óbito. Deus havia permitido a morte daquela mulher. E olha que interessante, quando Pedro entrou, elas estavam tudo chorando, mostrando as túnicas, mostrando as roupas. Pedro viu quanto aquelas mulheres amavam aquela mulher que estava morta. E Pedro faz algo que eu acho muito interessante. Ele olha para todas elas e diz, saiam todas do quarto. Mandou que todas saíssem. Por que, queridos?
entender uma chave ali? Nem todos estão preparados para receber o grande milagre que Deus vai fazer. Ninguém entendeu. Nem todos estão preparados para receber o grande milagre que Deus vai fazer na tua vida. Então os incrédulos, presta atenção, Ele vai mandar sair. Quando Jesus foi lá ressuscitar a filha de Jairo, uma das primeiras coisas que Ele faz é mandar aquele bando de pessoas incrédulas sair lá de dentro do quarto, sair lá onde Ele estava. Ele só ficou com o pai, a mãe e mais 3. Você está entendendo isso? Então nem é todo mundo que está preparado para receber milagre, não, queridos. E o ambiente, às vezes, presta atenção, porque isso já havia acontecer. Ambiente de incredulidade não gera milagre. Está me ouvindo? Diga amém. Amém. Mas em compensação, um ambiente que nem esse aqui, cheio de fé, cheio da presença de Deus, que não tem como o milagre não acontecer. Você fala, já estou acabando, nem sei qual é, estou acabando. Mas Pedro manda com que elas saíssem. E aí, eu acho muito forte. Quem quer a chave aqui? Para ressuscitar os seus sonhos, para ressuscitar o que havia se perdido. A primeira coisa que ele faz, depois que ela sair, a Bíblia vai dizer que ele se colocou de joelhos e orou ao Senhor. O poder da oração. Ele não saiu declarando, ele não saiu falando. Ele simplesmente orou a Deus. Eu tenho visto muitas respostas de oração neste lugar. Eu tenho visto respostas de oração neste lugar. Porque a oração, o joelho dobrado, a inteireza de coração, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então quando ele ora, quando ele dobra os joelhos, ele está declarando no mundo espiritual que ele é totalmente dependente do Espírito Santo. Porque esse homem, ele foi usado pelo Senhor. Ele sabia que ele viu Jesus fazendo grandes milagres na terra. E se eu te falar que até quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus ora ao Senhor, pode ler na Bíblia. Tanto que ele diz assim: Senhor, eu estou falando contigo não porque eu não creio, mas para que todos creiam que é o Senhor quem me enviou. Ele começa a orar a Deus e falar com Deus. Sabe, essa causa que às vezes eu acho que é impossível, ela não é impossível para o nosso Deus. Nós temos que dobrar mais os joelhos, queridos. Nós temos que declarar, nós temos que buscar a presença de Deus na nossa vida. Porque Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Mas mesmo sendo cheio do Espírito Santo, antes dele ser cheio do Espírito Santo, Jesus olha para ele e diz: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Quando tu te converter, às vezes falta conversão, queridos. Deus quer te usar. O pastor falou hoje no domingo, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, se humilhar e se converter nos seus maus caminhos. Nós temos que nos converter todos os dias. Tem um amigo meu que dizia isso para nós. Você já percebeu? A conversão ela é diária. Todos os dias nós temos algo para se converter, para mudar, para ser transformado, até Jesus voltar. Isso é tremendo. Estou finalizando também. Então ele orou e se pôs de joelhos. E depois que ele fez isso, queridos, ele se volta para o corpo dela, amém? E ele disse, diga comigo essa frase agora. Ele disse. Diga, ele declarou. Profetizou. Você está entendendo? Como há poder naquilo que tu fala. Depois que ele orou, depois que ele falou com o Pai, que eu não sei, a Bíblia não diz o que foi que ele falou com Deus. Certamente eu, na minha pequenez, penso que ele deve ter falado com Deus assim: Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um homem qualquer. Eu sou um homem de imperfeitos lábios, inclusive deve ter falado qualquer coisa nesse sentido. Eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia. Eu não sei se foi essa oração. Um dia eu vou chegar no céu e vou perguntar para ele. Que oração foi aquela que tu ressuscitou a mulher? Mas ele diz, depois que ele ora, ele vira para a mulher e diz para ela, ele declara, como eu falei aqui,
Mas Pedro estava ali. Sabe o que eu aprendo com isso? Aonde você estiver, Deus quer usar a tua vida. Você está entendendo? Está no trabalho, Deus quer te usar. Está na escola, Deus quer te usar. Não importa onde você está. Dentro da tua casa, falando algo aleatório que tu não está nem pensando naquele momento em falar com Deus, mas Deus vai te ouvir do que tu está falando. Sabe que eu até quando falei com o pastor, eu me quebrantei falando para ele. Porque às vezes a gente não tem noção do que a gente está fazendo ou falando e que Deus está ali te observando. Você está entendendo isso nessa noite? Então não pense que algo passa desapercebido pelo nosso Pai, porque não passa. A Bíblia diz que sim, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons. Aleluia. Ele está contemplando você. Mas Ele também contempla e olha para os maus. Ele vê todas as coisas. Então não adianta querer enganar o Senhor, amém? Não adianta. E para finalizar, queridos, quando ela abre os olhos, Deus está ali naquele momento. E Pedro pega na mão dela e apresenta ela viva.